Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O entendimento de determinadas passagens e de determinadas parábolas que são encontradas ao longo da Bíblia Sagrada pode ser um exercício desafiador do ponto de vista intelectual, teológico e espiritual. Existe um enorme abismo de ordem cronológica, geográfica, cultural, linguística, literária e espiritual, separando os nossos dias dos tempos em que os textos da Bíblia Sagrada foram escritos. E é natural que esse grande abismo traga dificuldades para a interpretação de determinados textos. O ideal para que se faça uma correta exegese, uma correta interpretação de um determinado texto, de uma determinada passagem, é que se tenha, ao menos, algum conhecimento acerca do contexto em que a passagem, em que a parábola se deu. Pegando como exemplo o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 37 e 38, que diz o seguinte: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se assim o fizer, o vinho novo rompe os odres e se derramará, e os odres também se estragarão. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Estas foram palavras de Jesus para os seus ouvintes. Mas o que exatamente Jesus quis ensinar com essa parábola? É necessário que se perceba primeiro os elementos principais que compõem a parábola. O vinho é uma bebida fermentada, conhecida ainda nos nossos dias. Mas o odre não é um elemento familiar nos dias de hoje. E do que se trata o odre? O odre nada mais era do que um recipiente feito de couro animal que tinha a finalidade de acomodar, de poder conter o próprio vinho. A parábola em questão tem dois sentidos, um literal e um alegórico. Para que possamos entender essas duas situações, é preciso que tenhamos uma compreensão do papel do odre juntamente com o vinho. O vinho novo, ele sofria um processo de fermentação, de liberação de gases e de expansão de volume. Por isso, ele deveria ser colocado em um odre novo, em um odre que ainda possuía uma capacidade de complacência, de acomodação e uma elasticidade preservada. Porque quando o vinho novo fermentasse, ele aumentaria de volume pela liberação de gases, e isso exigiria do odre também uma complacência, uma elasticidade, uma capacidade de expansão para poder continuar contendo o conteúdo de vinho que tinha dentro de si. O vinho novo, quando colocado em um odre velho, ele causava o rompimento do odre e o extravasamento e a perda do vinho. Mas o que Jesus, de fato, queria dizer do ponto de vista espiritual com esses ensinamentos? É justamente o que nós podemos absorver quando analisamos essa parábola do ponto de vista alegórico. O vinho novo nada mais representava de forma metafórica do que a própria doutrina que Jesus trazia, a doutrina da salvação pela graça por meio da fé, o Evangelho, a Boa Nova, enquanto os odres velhos nada mais representavam metaforicamente do que os religiosos da época, os fariseus, os escribas, aqueles que não tinham a mente preparada para receberem os ensinamentos de Jesus, que não tinham a devida complacência e a devida flexibilidade para poderem receber a boa nova que Jesus trazia. E isso causou perseguição e culminou com a morte do nosso Senhor. Morte que nos trouxe vida, porque Cristo ressuscitou, levou consigo os nossos pecados, subiu aos céus e está para voltar. A interpretação bíblica, mais do que ser um exercício intelectual, é um exercício espiritual. Por isso, quando for ler e estudar as Sagradas Escrituras, ore a Deus, pedindo pela iluminação do Espírito Santo, que é o nosso professor durante essa desafiadora missão. Glória a Deus,
Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.